Manel, vamos começar mais Mais atrasado. o início. Pois. Eu tenho aqui uns pontos só para me ir orientando, mas nós sabemos que este ano o clube faz 60 anos. Pois faz, A exatamente. geração mais nova não sabe bem como é que isto começou. Isto começou por causa de... nós éramos garotos naquela altura, não é? E os mais velhos começaram o campo além do... a Lídia tem a casa. E depois começaram em guerra. Enquanto houve guerra, aquilo foi muito bonito. A malta juntava-se, ia lá e fazia os trabalhos. Apenas houve acordo que parou. Aquilo passou-se talvez um ano ou dois. E eu comecei a pensar em fazer um campo de futebol, não é? Falei com a malta e eles estavam de acordo. Porque a gente, naquela altura, jogávamos à bola nas coboadas, ali numa parte de lado com oliveiras, aquilo não, até o dono não era de cá, e em parte também jogávamos à Serração, antiga, onde agora o Carlitos tem a casa. Era onde calhava, e ali onde o Zé Batista tinha a Serração, do lado de baixo, também lá jogávamos futebol. E eu pensei, eu e os outros, não é? Os outros rapazes que estão aí marcados os nomes, não é? Em arranjar sítio com marcações, com tudo. Com terraplanagem. Com terraplanagem. A terraplanagem foi... tínhamos que pedir aos donos. E porquê que pediram a cabeça? Era porque era um sítio mais... que achavam que o pessoal mais facilmente vendia os terrenos, ou porque gostavam do cabeça? Gostávamos do cabeça e não era só isso. Era que havia ali uma parte que não era difícil arranjar aquilo, era terraplanar, não é? Terraplanar. E ajustámos aquilo depois ao Júlio Alexandre, mas depois foi-se bem, quer dizer, desistiu. E depois foi o Mata Pitos. Fez aqui. Foi isso, também desistiu. E depois nós é que tivemos que acabar a terraplanagem. Foi com o Aníbal ali, o Aníbal Catiça, pois. Sim, também E o Toné Cortes. Eu fui a Jana de Baixo falar com o irmão do Acácio, que tinha lá dinamite. E fizemos lá uns esforços e... Pois, aquilo foi tudo à mão, pois, com os sachos, aquilo era tudo, foi tudo feito. Aquilo durou mais tempo e nós tivemos que gastar mais dinheiro. Uma coisa foi fazer o campo, escolheram o sítio e andaram lá a trabalhar. Mas em 1963 fizeram também o que se pode chamar de uma associação. Para a associação, pois, no clube. Foi você que teve essa iniciativa? Quem é que se juntou na altura para fazer o clube? Eu estava à frente e depois, quer dizer, eu sozinho também não podia, não é? Claro. Pois, teve que haver a união entre a malta nova naquela altura. Os primeiros estatutos dizem lá que o grupo desportivo era uma dependência do centro paroquial. A paróquia e o padre tiveram alguma coisa a ver com aquilo, ou foi vocês? Nós é que tivemos que pedir à paróquia, pois, para aquela parte de onde depois tivemos lá o bar. Foi logo em 63 que Foi em começaram 63, exatamente. Foi logo a seguir à inauguração. Já lá havia televisão naquela parte, não é? Sim. Pois, já havia lá televisão, que pagavam um tanto para ir ver televisão, a malta. Depois nós tomámos conta e eu depois pedi ao padre se podia abrir uma porta para o lado de baixo. E ele deu autorização, não é? Que aquilo pertencia à casa paroquial. O que é que ele, antes de vocês lá fazerem o bar, para que é que usava aquilo? Aquilo era para lenha. Era um arrumo. Pois, era para rumos. Sim. E na parte de cima, havia o salão, como não tinha dinheiro, e eu disse, aquilo era na altura o tio Isidro, que estava lá a tomar conta lá do centro paroquial. Perguntei se a gente podia pagar a televisão e explorar aquilo. E depois tomámos conta lá do salão.
Tem bebidas? Era só uma cervejinha? Era cerveja, não havia adoçantes. Era só café e cerveja e vinho. Abria ao fim de semana ou todos os dias? Todos os dias. E por vezes eu estava lá até às 4, 5 da manhã. E a sua família não reclamava? Dizia, Manel... Desde que fizesse o trabalho, outro dia, então, ia fazermos lá petiscos também, não é? Então, e diga-me uma coisa, você em 63 tinha vindo da tropa? Não, ora, 62. 62. Sim. O pessoal organizou-se e começou a fazer aquilo. E depois foram 2 anos. Em 2 anos conseguiu montar um clube. Com a ajuda da malta toda. Com a ajuda da malta, não é? Eu tinham falhado, os mais velhos tinham falhado, não é? Os mais novos tomaram conta. E depois a malta apoiou toda? Apoiou, isso. E mesmo essas mulheres já velhas não falhavam um jogo no cabeça. Então, Timaré, e agora quando nos dá outra coisa, que é sabendo que você é um benfiquista ferrenho, como é que se decidiu não ser uma águia ou não ser um leão? Ou como é que se decidiu ser o tigre? Decidíamos porque havia muitos portuguistas e benfiquistas. E eu pensei, pá, se a gente põe aqui o nome do Benfica ou do Sporting, de um lado ficam zangados, não é? Pois, não havia união. E eu lembro-me, pá, pomos aqui um animal qualquer. Pois, um animal que saiu os tigres. Claro. Não havia nenhum clube nas redondezas com este nome. E a cor dos equipamentos? O do equipamento foi amarela a primeira, não é? E onde é que mandaram fazer os equipamentos? Não sei. Veio de uma casa na Rua dos Anjos, que fornecia equipamentos, taças e tudo. E acho que ainda está aberta essa casa de desporto. Só vendia coisas de desporto. E faziam preços jeitosos. Isso é que também era importante. Também era importante porque a gente não tinha muito dinheiro, não é? Naquela altura. Eu escrevi lá para Lisboa, para o Roque, a dizer o nome e ele, com certeza que foi lá a uma casa que fazia emblemas e é que fizeram um emblema de tigres cruzeiros. A ideia foi boa, não é? Ele depois mandou-me para cá a fotografia e disse que sim, não é? Pois, impecável. E é que é o nome que não existe aqui em lado nenhum, não é? Então, diga-me outra coisa, a festa de inauguração lá de cima foi uma festa em grande. Foi uma festa em grande e só o resultado é que não correspondeu a... Porque o Orvalho veio cá jogar e ganhou, não foi? Mas o Orvalho vinha com o Natário, com os jogadores que jogavam... O Natário jogava na Covilhã. Havia um outro, Zé, também é primo dele, jogava no Benfica de Castelo Branco. E vinham muito fortes. E estivemos a ganhar até 5 minutos do fim, 1-0. Depois foram 5 gols. Quanto é que ficou o resultado? 5-1. E nesse dia, para além do jogo, quem é que esteve cá presente? Convidaram individualidades? Da Câmara não esteve cá ninguém. Só havia o do Apanhastes, havia o Roque, que esses que ofereceram as taças. Eles que ofereceram as taças para a inauguração. Estes são os jogadores da inauguração que jogaram. Veja lá se consegue identificá-los aí. Identifico-os todos. Este é o Toninho, este sou eu, este é o Zé Lino, este é o Luís, este é o Tony Martins e este é o Fernando, que era o guarda-redes, Fernando Marcelo. Este é o Fernando Antunes, este é o Zeca Cardoso, este é o Júlio Gama, este é o Júlio Gaspar, né? Chamavam-no Mata-Pitos. Depois, este é o Manel Antunes. Quem é que era aí os maiores craques aí à frente? À frente era o Manel. E o Zeca também era muito jeitoso. Você assumia quase sempre a posição de capitão? Pois, eu fui capitão, como fundador e primeiro. Um dos fundadores, né? E o Tony Martins também não era mau. Dava os toques. O número dos jogadores até era pequeno, não é?
Aquilo, nós jogámos o desafio todo, praticamente, não havia instituições. E ia jogar fora? Ali existe como deslocações? Íamos jogar à Pampilhosa, a Silvares, à Barroca, a Dornelas. Nós tivemos até um desafio em Dornelas, fomos apedrejados e tivemos que fugir para o Alcaidão. Estavam a ganhar por muito? Depois ganhámos 4-2. E eles com os jogadores das Minas. Naquela altura as Minas tinham uma equipa mais ou menos, não é? E íamos a pé para o Orvalho, muitas vezes. E depois é que começámos, o António Almeida tinha a carrinho, uma Volkswagen, é que começou a levar a gente, pagávamos, e levava a gente lá para o jogo. Isto foi os princípios, não é? Dos 60. Havia mais algum desporto que fizessem sem ser futebol? Às vezes, sabes para onde é que a gente ia? Para o rio. E jogávamos aquele bola na água. Com bola de futebol? Sim. Como se fosse já bola aquática? Bola aquática, pois. Aqui na foto de inauguração, rapaz, parece ser uma foto de um dia mesmo de festa. E há aqui um monte de meninas, ainda jovens. Você era o atleta principal desta malta. Consegue identificar quem é que estaria aí nessas fotos, por exemplo, aí em cima? Isto é a Alice Gama, a mulher do Elídio Gama. Esta é do Orvalho, que era cunhada do Júlio Barata. Esta é a minha prima, que era filha do Manel Barata. Não, é a Marizita. Esta é a irmão, é do Cardoso. Esta é a Zelinda. Esta é a Luzita do Eduardo. Este sou eu. Este deve ser filho do Manel Atade. E se os garotos eram... Não sei se é o Paulo e ele estava aí à frente. Então eu vou ler o relatório do primeiro ano de atividades para ver o que é que vocês diziam nota. A direção do Grupo Desportivo Tigres do Zezer apresenta ao público em geral e aos seus associados, em particular, o relatório de contas da sua gerência durante o ano de 1963. O documento é datado de 5 de janeiro de 64, foi mesmo logo no início do ano. No número 1 das suas atividades, verificou esta direção com natural contentamento o carinho que mereceu por parte de todos os conterrâneos a formação de uma modesta agremiação que se prometia fomentar, dentro do possível, o convívio social e a sã camaradagem entre a camada jovem desta localidade. Para além da educação desportiva, base primeira para a formação deste grupo desportivo, constituído de uma secção do Centro Paroquial de Assistência e Formação Social, ao abrigo do número 2 dos Estatutos do mesmo. Tem o Grupo Desportivo Tigres do Zezer a sua direção, dependendo da direção do Centro Paroquial, cujas instalações se encontram na sua sede. Formado no dia 1 de janeiro de 1963, começou o Grupo Desportivo Tigres do Zezer a ser dirigido por uma direção interina que tomou a seu cargo a construção do necessário parque de jogos, para que muito contribuiu a generosidade de todos, reduzindo extraordinariamente o custo da construção. No aspecto desportivo, foram francamente animadores os resultados escolhidos, pois nos 14 encontros de futebol disputados, verificámos 9 vitórias dos Tigres do Zezer, 1 empate e 4 derrotas, tendo sido marcados 50 golos e sofridos 25. No aspecto económico, conseguiu esta direção que a receita fosse superior à despesa, apresentando as contas a um saldo positivo de 147 escudos e 90 centavos. A construção do parque de jogos conseguiu-se graças à generosidade, conseguindo esta direção donativos que custearam integralmente. Em presença deste relatório, verifica com satisfação o elenco diretivo do Grupo Desportivo Tigres do Zezer, que pôde suportar a despesa sempre que, como até aqui, os sócios e conterrâneos mostrem a mesma generosidade, contribuindo para uma obra que só pretende engrandecer a terra e proporcionar a todos, especialmente aos jovens, o repouso espiritual, para que muito contribuirá à biblioteca,
caminhar sem futuro, a organizar e a cultura física para que sempre se encontra aberta a secção de jogos. Nesta altura, a direção vem como presidente Manuel Dias Simão, o secretário António Martins Dias, o tesoureiro António Cardoso Dias de Brito, o vogal Fernando Jesus Antunes e outro vogal Manuel dos Santos Antunes. Isto foi uma abertura logo bem organizadinha e até logo com lucro. Você estava a contar que a seguir ao campo ficaram com uma despesa. Uma despesa, exatamente. Que depois no bar é que nós fomos buscar dinheiro para pagar tudo. E até ao final... E depois quando ele me foi embora, deu um saldo de 1000 e... Depois deve estar aí. É o ano seguinte? Depois o ano seguinte. Você emigrou em? 65. 65. E nesse ano deixaram cá um saldo de 2.264 escudos. Exatamente. E as despesas, o balanço chegou a 15 contos. Na altura, ou seja, entre... Nós fazíamos ali muito... Já era um movimento a sério. O movimento era grande, já bebidas e cafés. O primeiro café que veio para cá para a janela de cima foi lá para os Tigres. A máquina era máquina de saco. E o café vinha de Lisboa, da caminhonete, que era o Café Timor, que era o melhor café que existia em Portugal, naquela altura, que era um café que era uma maravilha. E quando vinha na caminhonete, toda a gente sabia que vinha lá café. Cheirava bem. Você, antes de emigrar, deixou ali o clube organizadinho. Não, quem é que veio a seguir logo? Quando você foi o Zé de Casegas é que depois ficou lá, quando ele foi embora. Mas com tudo pago. Foi, estava tudo pago, quando ele foi embora. Manel, e você, logo depois de 2 anos a seguir, emigrou? Pois. Manteve a relação e ia ouvindo as histórias aqui? Pois, contacto sempre com os Tigres. Em termos de... E até porque depois, quando fizeram o campo lá na Lavandeira, o meu pai escreveu-me para lá a perguntar se eu vendia lá aquela parte, que a maior parte do campo ficou... Era do meu pai, mas eu é que fiquei com ela, não é? Sim. Vou-lhe ler a carta que lhe mandaram. Não está completa, mas depois leio também a sua resposta. Isto foi mandado em 75 e a assinatura aqui não está porque isto era o rascunho do que lhe mandaram. Começa assim: Janeiro de Cima, 6/1 de 75. Amigo Simão, como tu deves saber, desde há muito que o GDTZ aspira a um campo de jogos que se dê a oportunidade de uma prática de desporto mais condigna, visto que o campo do São Sebastião, de que foste tu o principal impulsionador, atualmente não agrada de modo nenhum, que particularmente a irregularidade do piso, quer às pessoas que se ali deslocam para assistir ao espetáculo desportivo devido aos difíceis acessos. Ou seja, o que o pessoal vinha aqui a dizer é que pedia que você desse uma atenção, que não havia cá a massa toda para comprar o terreno e para fazer a obra. A sua resposta veio logo a seguir. Aquilo foi no início do mês, você respondeu a 27/1. Tenho presente a carta que vocês me enviaram a respeito do terreno para o campo de futebol dos Tigres do Zez. Assim como recebi uma do meu pai, dando-me as informações todas a respeito do mesmo. Hoje mesmo escrevi ao meu pai, dando-lhe todos os esclarecimentos necessários para fazer o negócio com vocês. Portanto, o meu pai pediu os 30 contos, 30.000 escudos, que é o valor do terreno. Mas como é para esse efeito, eu mandei vendê-lo por 25 contos, 25.000 escudos, menos 5.000 escudos. Eu sei perfeitamente que o estado financeiro dos Tigres não deve ser famoso. Por isso, se estiverem dificuldades em arranjar a massa toda, mandem-me dizer e talvez se arranje mais um desconto. Sem outro assunto, meramente e respeitosamente, Manuel Simão. Já eram bons dias. Verdade. Epá, a verdade é que quando lemos a carta, a descontração com que você responde é uma coisa impecável. E, não conhecendo a fundo o seu pai, serviu aqui de um mediador, se calhar era uma coisa que ele não estava muito de acordo e você é que fez aqui o... Pois, com certeza, não é? Quer dizer, ele é que decidia, não é? Mas como eu
estava de acordo. Ele lá fez um negócio lá com a direção lá dos Tigres. Você não veio à inauguração do Campo Baixo? Ou estava... Vim. Esteve cá? Estive cá. Eu até fui árbitro lá no jogo, de Silvares contra os do Barreiro. E sentiu-se muita diferença do campo de cima para o de baixo? As dimensões já eram oficiais? Pois, eram diferentes. E o sítio muito mais acessível. Diga uma coisa, então e vocês, há 60 anos atrás, esses jovens que se juntaram, no meio lá o pessoal assim, que ajudava mais nas contas, quem é que era o pessoal? Tínhamos o Willy de Gama, que ajudou bastante lá em África, que arranjou lá bastante dinheiro. Tínhamos o Timanel Francisco, no Barreiro. E tínhamos o Roque, em Lisboa, e o Apanhaste. Constituíam listas? Pois. E mandavam dinheiro. E aqui, o que eu digo aqui na ajuda, por exemplo, quem é que abria o bar e quem... Era eu. Era você que fazia? Eu fazia isso. E mantinha os livrinhos de contas? Pois. Então o que eu vos pergunto é, esse grupo de jovens que se reuniu há 60 anos, imaginavam que depois de 60 anos o clube ainda existia? Isso é que é difícil de responder, mas com certeza que isto continuou e para melhor, quer dizer que depois veio a biblioteca, não é? Também ajudou com a Gulbenkian. Foi a única povoação que a Gulbenkian ofereceu os livros, porque eles tinham a biblioteca ambulante, vinham às aldeias, não é? E nunca ofereciam livros. Ou seja, então para além do futebol, havia a questão da biblioteca. A biblioteca. A televisão que também eram vocês que nós também, a televisão também, nós é que mandámos vir uma televisão nova para lá, não é? Para o centro. E também fala numa secção de jogos. E a secção de jogos, que era o matraquilhos, era de ping-pong, que eram as coisas mais baratas que naquela altura. O que é que passado 60 anos você acha que deve ser, ou que gostava que fosse, o futuro dos Tigres do Azedo? Dos Tigres do Azedo tem progredido bastante. Tem lá para o basquetebol, tem para o futebol de salão, tem progredido bastante. Mas daqui em frente, talvez expandir a equipa de futebol. De onde? Pois, de 11. Também é preciso, que agora não tenho feito jogos praticamente já há muito tempo, não é? E podiam fazer mais jogos do que têm feito, não é? Sim, é verdade. Então como é que você encontrou o Manel, ou como é que o Manel encontrou-se? Por intermédio de um anúncio no jornal e correspondência. Foi assim que começou a correspondência, porque eu não o conhecia de lado nenhum. Nem ele a mim, não é? E disse que nem acreditava que eu viesse a nossa aldeia. Ele dizia que era de Janeiro de Cima, disse que deve estar a enfiar no barreto, porque eu era menina. E por causa ela morava mesmo em frente onde morava lá o meu primo, o filho do António Turgal. António Turgal. Mas eu não sabia. Calhou não saber, nem poder lá ir perguntar informações se ele era bom rapaz. Pois, era isso. Ele sabia mais a meu respeito do que eu a respeito dele. Verdade, é verdade. Mas boa pessoa, não é? É da Beira, eu sou lisboeta, somos mesmo opostos um ao outro. Mas parece que tem resultado. Já durou uma vida inteira. 52 anos, não é, Manuel, este ano? Sim. Emigraram logo os dois juntos? Não. Ele estava lá já, quando eu... Eu já lá estava há 5 anos. Depois vim cá a Portugal. Pois, é isso. Mas... Depois fiz a carta de chamada. Casámos, não é? E depois fui lá ter com ele. Sinto, já estou casada com ele há muitos anos e já o conheço, antes de termos casado, eram uns 5 anos que nós escrevemos. Já conheço o Manuel há muitos anos. Mas isto é conhecer, claro, a pessoa. Mas é uma coisa que eu posso dizer com toda a franqueza. Eu não posso competir com o grande amor que ele tem pela aldeia dele, isso. E esta coisa dos Tigres dos Azedos, que eu compreendo
faz parte da juventude dele, não é? E da luta daquela malta daquele tempo. Era ou não era? Era. Porque vocês, não, felizmente, não se lembram, mas no tempo da ditadura era complicado viver-se, não é? Claro. E, portanto, eu já cheguei a essa conclusão. Esta de ser transplantada de Lisboa para aqui, isso aí é outra conversa. Mas que gosto de Janeiro de Cima, sim senhora, e das pessoas, não tenho nada contra ninguém, absolutamente. Nestes dias que correm, agora já tenho as minhas dificuldades para ir aí as minhas voltas como eu fazia, não é? Mas de resto, é o que eu digo, competir, não. É um amor diferente. É. Mas está lá. E, os tigres nunca mais acabam. Esperemos que não. Esperemos que os meus netos ainda vejam os tigres. Pois. E continuem. E que apareça uma geração que consiga fazer umas equipas de futebol 11 como deve ser. É verdade. Pois, eu sei que era muito preciso.